God observes people. Depois dele revelar os seus propósitos para você, After he reveals his purposes to Deus you, começa a te observar. God starts to observe Por que you. que essa pessoa não tem entendimento? Why this person doesn't have an understanding? Porque eu liberei os meus princípios. Because I liberated my principles. Deveriam usar os meus They princípios should be using my principles para mudar a história to deles. change the story. Mas quando as pessoas não têm entendimento, But when people don't have understanding, elas não têm de maneira nenhuma graça para they compreender. don't have grace to understand. Daniel sabia que os dias estavam, ou os anos estavam se aproximar. Daniel knew that the years were coming close. Isso é que é entendimento. That's understanding. Aplicação de um conhecimento. Applying a knowledge. Se você orar de acordo com o entendimento, If you pray in according to the understanding, você saberá aplicar muito bem os seus assuntos diante de Deus. you'll know how to apply your issues before God. É isso que o povo de Deus precisa entender. That's what you have to understand. Daniel orou dessa forma. Daniel prayed this way. Orou com entendimento. Prayed with understanding. Alguém disse o seguinte: Someone said, essas pessoas oram para serem curados, these people pray to be healed, mas eles nunca escolhem o que devem comer. but they never choose what they have to eat. Você não viu o que eu disse? You didn't hear what I said. Você ora para ser curado, You pray to be healed, mas você nunca escolhe o que você deve comer. but you don't choose what you have to eat. Você come veneno todos os dias You eat poison every day, e depois ora para ser curado. and then you ask for healing. Falta de entendimento. A lack of understanding. Uma pessoa que quer viver uma vida A saudável, person that wants to live a healthy você life, precisa ter o conhecimento. you have to have O knowledge. conhecimento vai ajudar a você. Knowledge will help you. O que você deve comer, What you can o eat que você não deve comer. and what you can't eat. Você anda comendo estofo todos os dias. You go around eating sand every day. Todos os dias você come estofo. You eat mud. Estofo Mud é cyber que usa para fazer estrada. is mud that they used to put on the street. Você come areia todos os dias. You eat mud every day. Fica doente e começa a orar para Deus te curar. You get sick and ask God for healing. Mas se você tiver entendimento, But if you have understanding, você terá compreensão. you will Você vai comprehend. compreender You will como comprehend manejar o conhecimento. how to manage the knowledge. Isso aqui é muito importante. That's very important. Você vai evitar coisas que te criam You're problemas. going to avoid things that create Você não problems. evita nada na vida. You don't avoid anything in Está a life. orar para Deus resolver os seus problemas. You praying for God to sort out your problems. Falta de entendimento. Lack of Deus já liberou os seus planos e propósitos. God liberated His plans and Os purposes. princípios estão ali. The principles are there. É a sua It's responsabilidade your responsibility. obedecer esses princípios. Obeying these É por isso que principles. você determina o tempo That's why you determine the time. através do entendimento. Through the O understanding. tempo em que você deve ser curado. The time that you have to be O tempo em healed. que você deve andar com saúde. The time that you have to O walk with tempo em que health. você deve andar The time that you have to de walk uma forma tão saudável. in a healthy O way. tempo que você deve andar na vitória. In time that you have to O tempo walk que in você victory. deve andar no sucesso Time that you have to walk é in determinado success. pela forma como você entende Is as coisas. determined in the way you understand things. Tenha entendimento. Have understanding. Quando Daniel começou a orar, When Daniel started praying, Deus ouviu as suas orações. God heard his prayers. E Deus enviou o anjo Gabriel And God sent Gabriel para anunciar para Daniel to announce to Daniel que o tempo, na verdade, já chegou. that the time was already E as suas come, orações foram and ouvidas. his prayers were heard. Posso vir o amém na igreja? Can I hear an amen, church? Olha para alguém com seu celular e diga: Look at someone acelera and o say- tempo do say, seu milagre. Accelerate the time of your miracle. Diga: acelera o tempo do seu milagre. Accelerate the time of your miracle. Adquirindo o entendimento. Acquiring knowledge. Aleluia, posso vir o amém? Say an amen. Quando o anjo Gabriel desceu, When angel Gabriel came depois down, de enfrentar príncipe, demônio nos ares por When- 21 dias. when he confronted a demon on the heavenly places, Quando o anjo Gabriel desceu, when angel Gabriel came down, visitou Daniel. he visited Daniel. Olha só que o anjo disse para Look Daniel. what the angel said to Daniel. Daniel, 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 o homem entendido. an understood man, Homem que entende as a coisas. man that understands Deus things. ouviu as suas orações. God heard your prayers. Eu desci I came só para te falar just to tell que you as suas orações foram that your ouvidas. prayers have been Na verdade, heard. era um anúncio Truly was an de que o announcement tempo já havia chegado, that the sim, time was e there, que Deus poderia fazer cumprir os seus propósitos. and God would make his purposes be Existe fulfilled. plano e propósito para cada um de There's nós. time and purposes for each Em one of nome us. de Jesus. Não é só Deus que determina o tempo. It's not only God that determines time. Não, 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 não. No, no, no.
Deus, não é só Deus que determina o It's tempo, not only God that determines onde as time, coisas, o tempo em que as coisas devem all acontecer, the time that things have to mas happen, também você determina o tempo. but also you do A it. rapidez The quickness de cumprimento das promessas de of the Deus fulfilling of the na promises of sua God vida in your life depende muito depends do entendimento. on the understanding. Por que as pessoas não determinam orar com qualidade? Why people don't want to pray with quality? Por que as pessoas não planejam melhor o seu tempo de oração? Why people don't plan the time of prayer? Porque não tem entendimento. Because they don't have understanding. Eles não sabem nada. They don't know Não nothing. compreendem nada. They don't comprehend nothing. Não compreendem nada. They comprehend Comece a compreender sobre o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Start to comprehend about plans and purposes of God for your Acelere life. o tempo do seu milagre. Accelerate the time of a miracle. Aleluia. Acelere o tempo do seu milagre. Accelerate the time of your miracle. Deixa eu falar para vocês. Let me tell you. Há vezes que as pessoas, sem dúvida nenhuma, agem com muita fé. There are times where people act with much faith. Fé para acreditar Faith to believe nas coisas que Deus pode fazer. on the things that God can do. Todos podem ter esse tipo de fé. All can have this kind of faith. Quando Deus determina o tempo, When God determines the time, Ele não só olha para a tua fé, He not only looks at your faith, Ele olha para a sua maturidade. He looks at your maturity. Se você está pronto If you're ready para receber to receive aquilo que Ele quer dar a você. what God wants to give you, Deus avalia God evaluates as suas capacidades. your abilities. Se você vai conseguir gerir If you're going to manage o que Ele vai dar a você. what God is going to give É you. por isso que quando Deus estabelece That's why when God establishes o tempo para fazer as coisas, the time to do things, Ele espera He will Ele wait. espera He waits o tempo do nosso the crescimento. time of our growth. Quem deve crescer é você. Who has to grow is you. Não é Deus que deve crescer, It's not God who has to é grow. você. It's you. A segunda coisa importante The second important thing é a nossa maturidade, is our maturity, o nosso crescimento, our growth, a nossa preparação our preparation para acelerar o tempo que as coisas vão poder acontecer to na nossa vida. accelerate the things that God is going to do in our Deus é life. sábio, God is wise. Deus é sábio, God is wise. Deus é sábio God is e wise. Deus te conhece. And God knows you. Deus sabe sobre tudo aquilo que você pensa. God knows everything that you think. Deus sabe sobre os seus planos, Deus sabe sobre os seus projetos. God knows your plans and projects. Deixa eu falar para vocês. Let me tell you. Havia um homem There was a man que considerava a si mesmo that would think of himself um homem com certo potencial sexual. a man with sexual potential. Que ele não podia só ficar com uma mulher. That he couldn't have only one woman. Ele podia dormir com várias mulheres. He could go around sleeping with many women. Sabe o que Deus fez com ele? Do you know what God did with him? De repente ele começou a ter problema de impotência sexual. Suddenly he started to be impotent. He have sexual issues. Ele de repente começou a ter problema de impotência sexual. Sexual impotência, qualquer coisa. He started to have sexual impotence. E se converteu. And he converted himself. Porque alguém lhe disse que Deus ia resolver o seu problema. Because someone told him that God could sort out his problem. Sem dúvida nenhuma. Without any doubt, Deus resolve problemas. God can sort out problems. Sabe o que aconteceu? Do you know what happened? Ele veio à igreja He came to the church para ver esse problema ser resolvido. to see that problem being sorted Para out. continuar com os seus, quer dizer, para continuar com o mesmo tipo de comportamentos que ele tinha. To keep on doing the same thing he wanted. Ele dizia assim: And he would say, as mulheres têm saudades de mim, women miss me, mas agora eu já não posso fazer nada com but I elas. can't do much with them. Deus, você precisa fazer qualquer milagre na minha vida. God, you have to do a miracle in my life. As mulheres precisam me reconhecer como um homem Women need to see potencialmente me sexual. as a potential sexual man. Sabe o que aconteceu? Do you know what happened? Deus não curou a ele God did not heal him porque os seus planos estavam errados. because his plans were wrong. Deus conhece cada de nós. God
knows each one of us. É por isso, That's why, para acelerar milagres na sua vida, to accelerate miracles in your além life, de você ter entendimento, not only you have to have você understanding, deve crescer. you have to grow. É a sua maturidade It's your maturity que vai ajudar a você that will help a you gerir muito bem to manage well well aquilo que Deus te dá. what God has given you. Deus não te dá nada para destruir a sua vida. God doesn't give you anything to destroy your life. Deus não te dá nada para você se separar dele mesmo. God will not give you anything for you to separate yourself from Him. Não. No. Deus dá aquilo que Ele sabe God will give you the things that He knows, que isso vai ajudar você that this is going to help you a ser uma bênção. to be a blessing. Deus te dá a bênção para você se tornar uma bênção. God gives you a blessing for you to be a blessing. Preste atenção. Pay attention. As más intenções, The bad intentions, quando são conhecidas por Deus, when they are known by o God, que Deus faz? what does God Deus te do? observa. God observes you. Deus God determina o tempo determines the time em que as coisas devem acontecer. when things must Mas happen. Deus também, Ele espera as pessoas But also God waits para for the people determinar o tempo to determine para the time acelerar milagres na vida to deles. accelerate the time. E uma forma the de miracles in your acelerar o tempo do seu milagre life. In a way to accelerate the time of your miracle tem a ver com o seu crescimento. has to do with your growth. Você precisa crescer. You have to grow. O tempo gera maturidade. The time will create maturity. Amém. Amen. O tempo gera maturidade. Time generates Você precisa maturity. crescer. You must Se grow. Deus te dar alguma coisa If agora, God gives you something como é now, que você vai manejar isso? how will you manage that? No livro de Gálatas, capítulo 4. In the book of Galatians, chapter 4, Abra sua Bíblia. open up your Bible. Gálatas, capítulo 4. Galatians 4. Vocês estão sendo abençoados. Are you being blessed? Não é só Deus que determina o tempo It's not only God who determines em que as time, coisas devem acontecer. where things must happen. Você deve determinar o tempo. You have to determine Tem time. muita gente atrasando o tempo de milagres na vida There's deles, many people making the time of miracle late porque não querem crescer, because they don't want to grow. não querem compreender coisas, They don't want to comprehend não things. querem crescer. They don't want to grow. Suas intenções são outras. Your intentions are other. E por isso as pessoas estão a mudar, That's why people are changing. saindo de uma igreja para outra, 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 de uma igreja para outra. From one church to another. Do curandeiro para a igreja, de igreja para o curandeiro, From the witch doctor to the church, church to the witch doctor. de curandeiro para profeta, de profeta para curandeiro. From witch doctors to prophets, prophets to witch E você doctors. pergunta o seguinte: And then you ask, o que é que está acontecendo com essas pessoas? what's happening with these people? Eles estão sendo movidos They're being moved por causa de um interesse because of an interest que eles têm, querem ver coisas serem resolvidas, that they have. They want to see things mas eles happening, não têm entendimento. but they don't have Eles understanding. não They entendem don't understand por que Deus não faz as coisas até hoje. why God is not doing things É up to porque eles today. nunca se prepararam para milagres. Because they never got ready for miracles. Não. No. Coisas devem se alinhar. Things must be aligned. Durante o tempo que o processo para a nossa maturidade, During the time that's the process for our maturity, muita coisa precisa mudar nas nossas vidas. many things have to happen in our life. Preste atenção. Pay attention. Muita coisa precisa mudar nas nossas vidas. Much things have to change in our O lives. tempo traz uma oportunidade The time brings an opportunity para podermos crescer. for us to grow up. Quando entramos no processo de crescimento, When we enter in the process of vou growth, repetir o que eu disse. I'm going to say, Muitas coisas precisam mudar nas nossas vidas. many things have to change in our É lives. isso que significa nossa preparação. That's what it means, our preparation. Quando as coisas começam a mudar, When things start to change, tudo começa a se alinhar. everything starts to align. A tua vontade Your will se alinha com a vontade de Deus. aligns with the will of E quando God. tudo estiver alinhado, And when everything is aligned, Deus começa a derramar milagres. God will start Para pouring out dizer que miracles. alinhamentos To say that é uma alignments, forma de acelerar it's a way of a accelerating manifestação the manifestation dos milagres, of the miracles, das promessas de of the Deus promises of na God sua vida. Posso in vir your amém, life. igreja? Can I hear an amen, Você está church? entendendo nesta Are you manhã? understanding this morning? Diga glória a Deus. Say glory to God. Então,
tem certas coisas que demoram, There's certain things that take long. já não tem mais nada a ver com Deus. It doesn't have to do with God. Porque os propósitos e planos Because the purposes and plans, já foram revelados. they were already revealed. Deus já revelou os seus propósitos e planos. God revealed His purposes and plans. Todos os procedimentos All procedures estão aqui nesse livro. are there in this book. É só você ler esse livro If you read this e book, entender como Deus faz as and coisas. understand how God does things. Aleluia. Hallelujah. Olha só o que diz a Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4. Say what the Bible says in the book of Galatians. Digo 4. mais isto. Digo mais isto. Enquanto é o menor de idade, o filho que vai herdar a propriedade do pai é tratado como escravo, mesmo sendo de facto o dono de tudo. Isso é incrível. This is incredible. Olha só, esta versão é uma versão muito linda. Look, this is a very beautiful version. Digo mais, diz o apóstolo Paulo, enquanto menor de idade, If you remain young, o filho que vai herdar a propriedade do pai, the child that is going to inherit the property of the father, vou ler de novo, digo mais isto, I say this. enquanto é menor de idade, If you remain a child, o filho que vai herdar a propriedade do pai, as the son that is going to inherit ele é the tratado property, como escravo, it will be treated as a slave. mesmo que é tratado como escravo, He will be mesmo treated que as seja slave. dono da herança. Even him being the owner of the inheritance. Na outra versão diz assim, In another version says, enquanto o filho for menor, if the children is small, enquanto o filho for menor, if the child is minor, mesmo sendo ele herdeiro, even him being an dono inheritor, de tudo que o pai tem, honor of everything that the father ele não has, pode gerir a herança. Amigo e amiga, se chegou até aqui, agradecemos do fundo do coração e para você, que é novo neste canal, lhe pedimos imensamente para que se inscreva a fim de ajudar este canal a crescer. Dito isso, canimambo e vamos que vamos!